tendo comunhão conosco e a gente desfrutando da sua graça e da sua presença. Aleluia! E a Bíblia diz em Salmo 16:11: na presença do Senhor há fartura de alegria. Não é alegria no conta-gota, é fartura, é extravasado, é transbordado, é em abundância, porque assim Deus faz com aqueles que estão na sua presença. Não saia da presença de Deus. Uma outra bênção que Deus garante ao seu povo: e o menor virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo. Deus está falando que além do seu povo estar seguro na terra, a sua descendência se multiplicaria. O menor virá a ser 1000 e o mínimo um povo grandíssimo é um termo poético, é um hebraísmo, é um reforço de palavras. Deus está deixando claro: é um povo pequeno, visto como insignificante. É pequeno, quase não é visto, ninguém quase dá importância, ninguém nem nota. Mas esse povo pequeno, eu vou fazer um povo grande e forte. Glória a Deus. Agora ninguém está vendo, mas quando eu multiplicar, quando eu aumentar esse exército, todos verão, todos contemplarão e respeitarão. Deus tem um prazer imenso de pegar coisas pequenas. Deus não pega nada grande, só pega para abater. Está se achando grande? Está se achando grande? Deus pega e abate. Nabucodonosor se achou grande por causa da beleza de um jardim suspenso, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Vira bicho, começa a aparecer peles em volta do corpo, pelos, melhor dizendo, pelos. A sua morada foi com os animais. A Bíblia diz em Daniel 5:21 que ele foi morar com os jumentos monteses. Os jumentos monteses são diferentes da espécie de jumentos que nós conhecemos. Os jumentos que a gente conhece são animais que podem ser domesticados. Você pode amansar, e depois que você coloca uma canga, um jugo, você puxa para onde você quiser. Os jumentos monteses são animais brutos, selvagens. Não dá de amansar, não dá de domesticar, por causa da sua brutalidade. Nabucodonosor, quando se ensoberbeceu, foi morar com estes animais. Não queremos aprender com os homens, não queremos aprender com Deus. Deus pega o gente grande, o assoberbado, e bota para aprender com o bicho. Vai aprender na natureza, que só tem um que domina. E ele pega o menorzinho de todos eles e coloca maioral sobre todos os homens. Deus tira da mão de quem tem para colocar na mão de quem não tem. Deus abate o soberbo. Ele levanta o caído, aqui o menorzinho. Ninguém vê o menor, porque é insignificante. Por ninguém vê o menor. É tão menor que não dá de ver a sua capacidade de ser alguma coisa. Ele é tão menor que ninguém consegue enxergar um possível potencial que tem dentro dele. Aí Deus diz: eu vou pegar o menorzinho e vou fazer dele um maioral, porque é assim que Deus faz. É interessante. Daniel está na cova dos leões. Daniel está na cova dos leões. Olha o trabalhar de Deus. Um Deus manda para a cova no meio dos leões, humilde, vive em oração. O outro soberbo, que não deu glória a Deus, foi morar com animais selvagens, para mostrar que aquela também estava sendo a sua natureza. Os homens não conseguem amansar uma fera selvagem, mas Deus faz. O mais bruto Deus transforma no ser humano chorão, sensível, quebrantado, que por qualquer coisa chora. Verdadeiro é o ditado: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura.
quando as águas do Evangelho vão batendo insistentemente na dureza de um coração ensoberbecido, rapidamente vai se desmanchando, vai se desfazendo. Era bruto, não é mais. Era soberbo, não é mais. Se achava grande, não se acha mais, porque o Evangelho chegou fazendo mudança e ele foi transformado para a glória de Deus. Isso lembra um testemunho, não sei se eu já contei aqui, mas tinha um irmãozinho. Ele gostava muito de evangelizar, ele fazia muito trabalho de evangelismo, e ele morava na zona rural, igual eu, na zona rural, e havia uma plantação do milharal, e no meio da plantação do milharal, uma casa velha, abandonada. Deus fala com ele dizendo: te levanta, chega naquela casa velha, e prega para aquela casa velha, que eu quero fazer dela uma casa nova. Mas Jesus, que negócio é esse? Pregar para a casa velha? Deus falou: só me obedece. Ele se levanta, isso era de tarde, um sol tinindo, e ele vai entrando pelo meio do milharal. Eu disse: pare aqui, e daqui você vai pregar para a casa velha. A casa velha ainda estava numa distância, e Deus mandava ele gritar: casa velha, ouça a palavra do Senhor. Jesus quer fazer de ti uma casa nova. Ele passava a gente, dizendo: esse camarada é doido, para quem ele pensa que ele está pregando? Para uma casa. Uma casa, ele pensa que ele está pregando para uma casa, e ele pregando, evangelizando, e Deus falou: a tua missão acabou aqui, amanhã tu volta nesse mesmo horário e tu vai pregar para essa casa velha que eu quero converter ela. No outro dia, no mesmo horário, 3 horas da tarde, o sol tinindo, e Deus manda ele gritar bem alto, pregando para a casa velha que Jesus queria converter a casa velha. Foram 3 dias. No terceiro dia, Deus falou: agora sou eu que vou tomar de conta. E ele volta para casa sem entender, apenas obedeceu. Os anos se passaram, e na comunidade onde ele morava, um congresso da igreja havia sido realizado, e ele estava lá. O pastor, pela consideração com ele, o trabalho que ele fazia, bota ele para sentar no púlpito. Ele era muito conhecido como ganhador de almas, ele era apaixonado pela evangelização. Como era congresso de missões, o pastor põe ele para sentar no púlpito, e o púlpito, o culto acontecendo, louvores, saudações, ofertas, até que o pastor que estava dirigindo o culto disse: irmãos, agora chegou a hora de nós orarmos pelo pregador. E ele chama o pregador aqui para frente para se aproximar da tribuna, e ele disse: vamos orar, e nós vamos ouvir o pastor Raimundo Casavelha. Pastor Raimundo Casavelha vai estar pregando a palavra de Deus. E o pastor Raimundo Casavelha começa a pregar, e ele começa a contar o testemunho, está pregando a palavra. Quando ele vai fazer o apelo, mais de 100 pessoas vêm à frente, chorando, aceitando Jesus como Salvador. Foi aí que o irmão entendeu, e o pregador virou para ele e disse: há 20 anos atrás eu estava fugindo de uma bandidagem, eu era um deles, mas eu havia dado uma vacilada e eles quiseram me matar. E o único lugar que eu tinha para me esconder era numa casa velha, no meio de uma plantação de milharal. E eles haviam jurado de que quando me achasse, iriam me matar. E dentro daquela casa velha, eu fiz a minha oração. Falei: Deus, se o Senhor ainda tem obra na minha vida, se o Senhor ainda ouve as orações da minha mãe, me tira dessa situação e manda um servo teu pregar para mim. Porque se o Senhor fizer isso, eu vou acreditar que ainda tem esperança para a minha vida. Quando tu estava pregando no meio daquele milharal, eu estava lá dentro daquela casa. Você nem imaginava, mas cada palavra que você falava, eu chorava. E eu saí dali no terceiro dia disposto a mudar de vida. E hoje eu estou aqui, e Deus me fez pregador do Evangelho. Um dia eu fui casa velha, mas hoje eu sou casa nova para a glória de Deus. Deus pega a coisa assim, Ele faz assim: o menor virá a seguir, e o mínimo, o insignificante, o mínimo. Ninguém respeita o mínimo.